Olá, o Entre Linhas, seu programa de literatura na TV Cultura, recebe hoje o filósofo e educador Fernando José de Almeida para falar de Elogio à Saudade, um livro comovente que foi o mais procurado pelos leitores durante a última Feira do Livro em São Paulo. A multiartista Verena Smith conversa com Cris Maxud sobre seu trabalho que justapõe palavra e fotografia em livros e intervenções no espaço público. Acho que a palavra une a gente, acho que tem esse lugar de todo mundo se sentir também meio no mesmo lugar, no mesmo barco. Nossa repórter Daiane Amaral foi ver como é o BookTok, comunidade literária do TikTok, que tem conquistado cada vez mais leitores. É uma comunidade que mobiliza leitores, escritores, representantes de editoras, criadores de conteúdo, críticos. O antropólogo Michel Alcoforado conta como será a sua participação na programação da Casa Fundação Itaú com TV Cultura na Flip, que começa na semana que vem em Paraty. E a ideia é botar dois grandes pesquisadores, ou gente que está preocupada em debater as questões do contemporâneo, sentado comigo para um café. Um café daqueles papinhos que a gente tem com gente que a gente gosta, mas a gente não precisa ter toda a deferência que é necessária quando está num ambiente mais quadrado. E no quadro com Booktubers, uma dica de leitura de Lívia Piccolo do canal Antofágica. Cramp, da chilena Maria José Ferrada, foi publicado pela editora Moinhos e é uma obra que vem conquistando muita gente. A gente recebe agora no estúdio do Entre Linhas o filósofo e educador Fernando José de Almeida para conversar sobre Elogio à Saudade, um livro pungente como poucos, que traz a perplexidade, a comoção, mas também a sábia serenidade de um pai que enfrenta a perda de sua filha. Fernando, muito bem-vindo aqui ao Entre Linhas, é uma honra conversar com você aqui. Eu falei na apresentação que é a sábia serenidade, quem falou isso para mim foi o editor do livro, editor da Seja Breve, o Bernardo Eisenberg. Ele falou assim, esse é o livro de um homem sábio, que lida com uma das maiores dores humanas. E você, no início do livro, fala que esse livro representa tentativas de montar um quebra-cabeças cujas peças mais importantes estão em falta, estão ausentes, né? Qual foi o sentido de fazer essa elaboração? Que significado teve para você? Bom, foi completamente arbitrária a minha decisão, a minha escolha. Quando eu digo arbitrária é porque, ao mesmo tempo que havia um grande potencial de escrita, de reflexão, de busca de sentido, eu não tinha nenhuma capacidade de fazer isso, não me julgava com nenhuma condição de fazer uma interpretação sobre o que estava acontecendo. Por isso que era um quebra-cabeça que não tinha o que eu quebrar a minha cabeça, não tinha o conceito fundamental. Eu não quero uma paisagem, não é uma lua, não é uma pessoa, é uma abstração absolutamente impensável. Então, muito difícil para fazer. No entanto, eu tive uma inspiração muito poderosa, que foi um rapaz que eu conheci meio por acaso, eu cito aí o Andrés Brusoni, que tinha feito um trabalho pequeno num site, pequeno comparando com a densidade do tema, sobre também a perda de um filho, do mesmo jeito. E aquilo me inspirou, porque ele me deu explicações de coisas que eu sequer tinha pensado e me provocou, sem querer, eu não o conhecia, né? A tentar a mesma busca que é dele, que não digo que foi uma busca exitosa, mas foi uma busca que deu sentido para a história dele, para as muitas vidas. Hoje eu até almocei com ele, antes de vir para cá, e ele dizia, eu descobri que eu tinha muitas vidas. Uma das vidas eu perdi quando perdi meu filho. E isso é uma provocação à busca, a provocação à escrita. Foi isso que aconteceu comigo. Perfeito. Você fala uma coisa aqui que eu acho que é um dos momentos mais importantes, mais sensíveis desse livro, que é quando você diz que em dado momento você percebe que tudo que você viveu não era mais você. Você era uma outra pessoa, quer dizer, era uma outra coisa. E escrever
era uma forma, vou citar aqui o trecho que você escreve isso, você diz o seguinte, será que você se pergunta, continua a ser a mesma pessoa que minha memória me traz? Não sou mais nada do que fui? São interrogações. E daí você diz, o tsunami teve efeito, destruiu tudo. Por isso, escrever um texto sobre o que vivo é a única forma de aparente e provisória de minha reconstituição. Ousada, arriscada, incerta, mas que me atrai como nada. Aqui me parece que a própria justificativa de fazer um livro, que é uma... Talvez é uma reconstituição, como você fala aqui, mas é a criação de um novo eu, sem perder a memória do antigo eu, que envolve, inclusive, a memória da sua filha, Lorena. Né? Então, é uma nova vida que, no entanto, está marcada pela anterior. Né? É um jogo dialético entre dois eus diferentes, aparentemente. Né? É isso mesmo. Eu percebi, agora com a sua pergunta também me faz recolocar as peças no lugar, mas é uma espécie de ressurreição. Né? Tinha um eu que eu não sabia que eu tinha e que ele ressurge com esta tarefa, a tarefa de escrever, a tarefa de interpretar não só uma morte, mas o sentido da vida das outras pessoas, porque a coisa que mais me aflorou nesse processo de escrita foi a minha pequena família, a família que está em torno de mim, minha outra filha, minhas netas, meu neto, minha esposa, as pessoas e meus amigos. Não é? Isso deu uma ressurreição para mim de um eu que eu não sabia que existia e que eles fizeram que eu ressuscitasse de alguma forma. E se posso continuar com a sua análise, com a sua pergunta, eu diria, aquele Fernando, ele acabou, né? Mas nasceu um outro Fernando, a partir de uma fé que eu não tinha na ressurreição. Mas tive uma ressurreição. Ou seja, é uma ressurreição de outra natureza que não aquela na qual você acreditava de alguma maneira antes. Exatamente. E você é seminarista, né? Você comenta isso em algum momento. Como é que você viveu a sua fé? Isso está dito aqui. Mas como é que essa sua fé entrou em xeque, foi colocada em xeque a partir do momento da morte da sua filha? Em que altura ela está agora? Porque eu imagino que isso seja uma coisa tão... tem uma plasticidade tão grande. E você fala, todos os dias eu acordo pensando nessa perda. Às vezes não é a primeira coisa que eu penso, mas é a segunda. Você está até citando um autor que viveu uma situação semelhante, etc. E aí, a questão da fé, eu imagino que seja uma questão igualmente flutuante. Né? Assim, como vivenciar isso? O conceito de fé é muito volátil também, não é? Quer dizer, quando a palavra fé aparece pela primeira vez com uma criança e vai se formando na gente, seguramente ela vai mudando com o tempo o que é a fé. E eu tenho outra fé, eu tenho uma fé desconfiada. Eu não confio mais na fé que eu confiava. Mas, ao mesmo tempo, eu criei, aí com a minha esposa, com os meus netos, com as pessoas que estão junto de mim, um novo conceito de fé, que eu nem sei definir ainda, mas eu tenho fé, eu acredito. Aliás, você fala que também houve uma mudança na relação que você tinha com as ideias de imanência, que é o mais imediato, aquilo que é mais provisório, e aquilo que é transcendental, que nos determina. E você foi perceber a transcendência das pequenas coisas do cotidiano, que são uma reafirmação da vida, e uma vida que se reafirma a partir de uma experiência dolorosa num extremo muito, muito elevado. Né? Quer dizer, você descobriu uma transcendência na imanência? Nas pequenas coisas, Não, porque só a transcendência se eu tiver a imanência, quer dizer, é uma relação, transcendência e imanência. Aquilo que é absolutamente necessário e aquilo que pode ser ou não ser, como uma cor, como uma situação de bem-estar ou mal-estar. A transcendência é a ideia do que fica depois de todas as mudanças. Eu acho que hoje eu tenho uma reorganização do meu universo de valores e religiosos que é completamente outro. Falando então de um autor que não é religioso, decididamente, mas que aborda um tema que entra aqui necessariamente, que é o Albert Camus,
A gente sabe que no mito de Sísifo ele abre esse grande ensaio de 1942 dizendo: só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia, e ao final o Camus vai dizer: é preciso imaginar Sísifo feliz, né? Assim, vivendo. Mas há pessoas, como é o caso da Lorena, que optaram por não viver, por interromper a vida. Como é que você se relaciona com a reflexão intelectual? Ela dá conta, como no caso do livro do Camus, ela dá conta da sua experiência? Você cita também outros autores, você cita Paul Ricoeur, que você estudou, você cita Walter Ugumãe, você cita uma série de autores aqui. A reflexão intelectual dá conta daquilo que você viveu? É transmissível? É representável a dor que você sofreu? Ou é dessas experiências que você, por mais que escreva um livro densíssimo como Elogio à Saudade, tem sempre, vamos dizer assim, um déficit de comunicabilidade da experiência em relação à representação da experiência? O que me parece de tudo isso que você colocou muito bem é que o exercício da reflexão filosófica, o valor não é descobrir alguma coisa, é me pôr em movimento de alguma coisa. Uhum. O fato de eu ter andado muito com relação à compreensão da vida a partir disso, me fez acreditar que é possível a reflexão e não o resultado dela. O processo de pensar é que é humano, não é o resultado dos pequenos ou dos grandes pensamentos que temos. É o exercício de estar reflexivamente procurando as coisas, buscando utopias, crendo na possibilidade de que o outro seja importante para mim, que há alguma coisa transcendência às experiências que eu tive. E isso valeu para mim como pensador. E não precisava ser filósofo. Acho que todo ser humano é filósofo e todo ser humano pode se colocar a questão de buscar novos horizontes. É isso que eu fiz. Agora, Fernando, aqui você fala sobre quem foi a Lorena, né, que estava fazendo, quando morreu, formação em psicanálise no Instituto Sede Sapiência, mas também era produtora de filmes e vídeos, né, alguém que tinha uma solidariedade intensíssima com o sofrimento alheio, né, trabalhou muito com direitos humanos, uma pessoa muito sensível. E uma das coisas que a gente pensa lendo isso é que, de alguma maneira, o gesto radical é sempre inesperado, né? Porque uma pessoa que tem um apego à dor alheia, a gente não imagina que ela vai sucumbir à própria dor, né? É difícil, porque sentir o sentimento que ela podia estar passando nas múltiplas decisões que ela tomou, múltiplas, né? Porque a Lorena tomava decisão, como todos nós, a cada gesto do dia, do cotidiano. Essas decisões, a gente não tem transparência delas. Portanto, qualquer tipo de ilação lógica entre causa e efeito, aconteceu isso, portanto ela faria aquilo, inexiste. Inexiste para nós a posteriori, não é? Inexiste para quem não viveu cada minuto dos últimos momentos dela. Porque o ser humano já é complicado mesmo quando está buscando com um grupo enorme, com todo o aparelho da psicanálise, o aparelho do afeto, dos jogos dos afetos, ela era queridíssima. Então, não foi sou rejeitada, não gostam de mim. Ela tinha um fã-clube eu sempre digo aí, ela tinha umas 28 melhores amigas que ligavam todos os dias. Você fala que os amigos eram multidão. Multidão, era uma malta, era uma malta. Então, o nexo entre causa e efeito num suicídio, quem está fora não pode saber. O que a gente pode arranjar mecanismos de diminuir a nossa dor e não buscar entender, Manuel, senão
do ponto de vista de respeito e uma certa admiração. Eu hoje tenho uma admiração pela situação que ela se colocou na vida inteira, porque foi uma menina muito feliz, muito explosivamente bonita, alegre, cheia de relacionamento, criativa, conhece o mundo, viajou, produziu coisas muito bonitas, foi muito séria na produção intelectual dela, no seu curso de formação no SEDES. E isso só me faz respeitar até o fim o que ela foi. Só isso. Perfeito, Fernando. Só queria falar de uma coisa absolutamente lateral, porque aquilo que você falou agora me parece definitivo, e o resto está aqui dentro, multiplicado à enésima potência, porque é um dos livros mais intensos que eu li nos últimos anos. Queria falar de uma coisa realmente mais leve e mais lateral. Este livro foi um fenômeno na última Feira do Livro. Né? Assim, ele foi o livro mais vendido da Feira do Livro. E isso, enfim, eu acho que um pouco o tema e a qualidade da reflexão circulou entre pessoas daquela maneira meio inexplicável que acontece às vezes. O livro vai contaminando, né, as pessoas, e ele se tornou o livro mais vendido da Feira do Livro. Ou seja, a sua reflexão hoje está presente na cabeceira, na prateleira de muita gente que sofre e às vezes vê o sofrimento alheio e não sabe como lidar com ele, né? Quer dizer, isso é uma coisa que me parece, eu queria te perguntar para finalizar isso, me parece também que está na gênese do seu trabalho como filósofo e educador, porque o educador ele tem uma relação de formação, de compreensão do mundo, né, com o outro. Então, o seu livro modifica a maneira dos outros lidarem com a dor, né? O êxito que teve esse trabalho me veio a trazer a ideia de que, assim, foi um milagre, foi uma pequena ressurreição da Lorena mesmo. Parece que ela espalhou essa coisa, porque não tinha motivo para vender mais do que outros. O segundo lugar também era um cara maravilhoso, maravilhoso, muito mais reconhecido e com a mídia em torno dele, inteligentíssimo, né? Então, eu acho que foi uma pequena ressurreição da Lorena, a qual eu agradeço as pessoas terem me ajudado a ver. Fernando, muito obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo seu livro. Eu precisava, mas eu fiquei lendo o dia inteiro, até de madrugada. Você sabe por que algumas autoras pretas são obcecadas por escrever sobre a memória? O TikTok se tornou uma das principais vitrines da literatura entre os jovens. Vídeos curtos passaram a influenciar vendas, revelar autores e aproximar novos leitores do universo literário. Elisa, você é vencedora do concurso literário feito pelo TikTok na categoria Fantasia. O que representou para você esse concurso? Representou para mim a realização de um sonho, porque eu sempre quis ser escritora, desde que eu era adolescente, só que aí eu ingressei na faculdade de Direito e comecei a trabalhar. E aí, por um tempo, esse sonho ficou lá guardadinho no meu coração. Só que aí, quando eu vi o anúncio do concurso literário, eu falei, não, agora eu tenho que participar. Antes da publicação do livro, você já percebia a força da comunidade BookTok? Então, eu sou uma autora estreante, então eu via pelo outro lado, como leitora. Então, eu sempre tive acesso a plataformas, então eu pegava do TikTok muitas recomendações de leitura, acompanhava vários criadores de conteúdo e muitos outros escritores que também usavam a plataforma para poder divulgar o seu trabalho. Então, hoje eu meio que estou do outro lado, assim. Agora você pode conhecer a Manifesto Library, Uma biblioteca em que você só encontra títulos que foram censurados ou perseguidos em algum momento da história. 5 livros da literatura nacional contemporânea que eu quero recomendar pra vocês. Começando por Mentiras que Contamos, eu chorei, aí eu parei de chorar, aí eu me recompus, aí eu voltei a ler porque eu não conseguia parar, e aí eu chorei de novo. O BookTok é uma comunidade que existe dentro do TikTok, embora cause um impacto enorme fora dele. É uma comunidade que mobiliza leitores, escritores, representantes de editoras, criadores de conteúdo, críticos, todos ali movidos por uma paixão em comum, que é o amor pelos livros.
Gabriel, o seu livro ele fala sobre leitura algorítmica. Como os algoritmos eles passaram a influenciar a forma como a gente lê hoje? Olha, eu acho que quando a gente fala de algoritmos, a gente fala de plataformização da vida, não só na leitura, né? Então, os algoritmos influenciam a nossa vida de maneira geral hoje. E desde que eu comecei a pesquisar o BookTok, a partir de 2020 principalmente, quando o TikTok cresce muito no Brasil também, ele passa a mediar essa leitura, ou seja, além de incentivar os usuários, né, a lerem outros títulos, a conhecerem novos autores, ele também passa a mediar de alguma forma essa leitura, porque tudo que a gente lê muitas vezes está ligado ao que a gente vê de recomendação no TikTok. Então, ele impulsiona um pouco dessa recomendação, passa a mediar essa leitura e, consequentemente, o cara que lê a indicação que veio do TikTok normalmente vai no TikTok comentar o livro também. Então, essa comunidade fica engajada ali em torno do tema. Então, é uma mediação de leitura que passa pela indicação do livro, muitas vezes até pela escrita do livro, né, e pela redescoberta ou descoberta de novos autores também. O BookTok, ele criou uma porta de entrada para escritores independentes, assim como você. Como que você percebe isso na prática? Hoje é como se os leitores tivessem um pouco mais de poder, assim, para poder escolher o livro que eles querem que faça sucesso, sabe? Então, a gente tem os escritores independentes colocando mais sobre o seu trabalho na plataforma, desde o momento da concepção da ideia até escrevendo o livro. Isso já vai criando nos leitores aquela vontade de consumir aquele livro, de ler aquela história, muitas vezes antes mesmo do lançamento. E aí faz com que também as editoras tradicionais também fiquem muito de olho na plataforma para poder ver o que está engajando, o que os leitores querem ler. E isso é um grande mérito assim, da plataforma, e o concurso também foi uma forma de poder reconhecer isso também. 10 livros LGBT com adaptações confirmadas que você talvez não saiba. Luca, como e quando foi que você se tornou booktoker? Eu comecei a gravar conteúdo pro TikTok em 2020, durante a pandemia. Aquela loucura de quarentena, ficar trancado em casa. E aí eu tava meio que desesperado, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tô trancado em casa, não tenho o que fazer. E eu sempre fui muito obcecado por literatura, por livros. Minha adolescência inteira eu amava ler. E aí eu comecei a gravar vídeo pro TikTok, meio de humor, essas trends que rolavam na época, e aí eu fui descobrindo aos poucos, o algoritmo foi começando a me entregar literatura, pessoas falando de livros, indicando livros, e falando de romances, etc. E eu falei, cara, que loucura é essa aqui? Deixa eu entender um pouco melhor. Porque a minha vida inteira gostando de ler, eu tinha poucos amigos que liam. Eu tinha alguns, e a gente debatia sobre livros, etc. Mas eu sentia falta de ter mais pessoas próximas de mim para poder falar sobre livros. E aí, quando eu descobri a rede do BookTok, eu falei, tá, deixa eu tentar. Aí eu comecei a gravar vídeo, comecei a postar e descobri que o BookTok é ainda, né, um grande clube de leitura digital, basicamente. Sabe aquele livro que você, quando você tá lendo, você esquece que você está lendo uma ficção? É lindo, por favor, leiam. Um beijo e até. Pela primeira vez que eu fui num evento literário, pós toda essa loucura, que foi a Bienal do Rio, inclusive, e bateu recorde de visitações, e era uma loucura de pessoas querendo consumir livros. Um booktoker, a galera vindo tirar foto, pedir autógrafo em livros que ainda nem eram os meus. Eu falei, que maluquice é essa? Que coisa maravilhosa que é ver jovens, muito jovens em sua grande maioria, indo em Bienal e querendo ler livro e pedindo indicação. E eu acho que foi quando eu tomei dimensão assim, do que estava acontecendo de fato. O BookTok ele se tornou muito uma chancela do autor, muitas vezes, né? Então essa lógica multicanal é muito presente. Por exemplo, hoje você vai numa livraria, tem um totem com indicações do BookTok, indicações do TikTok. Ele passou a ser uma chancela de que esse livro é um sucesso, de que esse livro é muito lido. Mas também impacta a lógica da busca por novos autores. As editoras passam a buscar muitas vezes essa chancela fora do Brasil, ou aqui dentro mesmo, né, de criadores de conteúdo que já estão bombados, e para fazer o lançamento desses caras dentro da comunidade brasileira também. Então acho que tem um impacto na compra, no consumo, mas também na busca de novos autores por parte das editoras. Marina, o estudo que a RegLab conduziu investiga como as interações digitais no TikTok se manifestam no contexto offline, né, das livrarias. O que vocês descobriram com essa pesquisa e o que motivou também a fazer essa pesquisa? O que aconteceu foi que o TikTok via como havia uma comunidade vibrante ao redor dos livros nesse mundo online. Queria entender um pouco como é que isso dialogava com o mundo offline. O RegLab, como um centro de pesquisas, que a gente foca bastante em pesquisa empírica, fizemos um desenho, então,
para ir às livrarias, conversar tanto com funcionários quanto com pessoas que estão comprando os livros para entender se elas já utilizavam comunidades de livros, como é que era essa relação. E o que a gente observou foi que nas lojas, algumas até tinham estantes ou regiões específicas dizendo que eram livros do BookTok ou de outras comunidades de livros. E os próprios funcionários falaram que quando chega um lançamento, por vezes eles consultam para entender um pouco do que é a história, qual é o interesse por trás. Também chegamos a conversar com consumidores que falaram que consultam as redes para saber quais são os livros que estão sendo mais discutidos. Então a gente percebeu essa relação entre o offline e o online. Eu percebo que hoje os leitores eles querem se sentir fazendo parte desse processo. Então o concurso também foi uma forma de poder mostrar um pouco a força da plataforma, porque teve votação popular, teve acesso ao vídeo, que a gente contava um pouco a história sobre o nosso livro, então eu tive que personalizar ali um pouco o Vitor Vera Cruz naquele vídeo, e foi muito bom porque esses leitores puderam ter acesso a essas histórias antes mesmo do resultado. E aí hoje eu percebo que é uma plataforma em que eles querem ter acesso aos bastidores, poder ver como que um livro faz para até chegar à sua estante. Então foi maravilhoso por isso. Essa sensação de quentinho no coração. E o que esse fenômeno revela sobre as novas formas de consumir literatura? Ele amplia repertório literário? Eu acho que isso é um ponto importante. Assim, a gente fala, na literatura a gente tem um termo que é bibliodiversidade, né? Ou seja, a diversidade de gêneros literários, né? O TikTok nasce muito no young adult, que é o gênero jovem adulto, que a gente chama. Então, normalmente é essa literatura adolescente, né? Com romances e tudo mais. E ficou muito concentrado nisso. As editoras também apostaram muito nisso, em romantasia, né? Romances. Então, lançaram muitos livros nessa linha. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o TikTok muitas vezes redescobre autores também, o que é muito importante. Então, a gente teve viralização do Machado de Assis, por exemplo. A gente teve viralização recente do Dostoiévski. A gente tem Clarice Lispector, que bomba no BookTok também. Então, acho que isso é fundamental. A gente olhar para o gênero jovem adulto, que é um gênero que vende muito e que fomenta muito o mercado editorial, fomenta a cadeia produtiva, mas, ao mesmo tempo, também olhar para essa bibliodiversidade e garantir que o TikTok também entregue clássicos, por exemplo, ou que redescubra autores que muitas vezes não foram tão famosos assim durante a história. Então, acho que ele cumpre um pouco desses papéis e são papéis complementares. Então, eu acho que é o desafio que a gente vai ter, né? O TikTok, o BookTok, a rede social aproxima esse jovem leitor, inicia esse leitor, mas não necessariamente forma esse leitor enquanto leitor crítico. Então, acho que no decorrer do tempo ele vai se descobrindo como leitor e vai entendendo, mesmo com essa lógica muito performática e muito rápida, como que eu consigo parar ali uma horinha do meu dia para ler e ficar concentrado ali no livro. Acho que é um desafio que todo mundo vai ter, mas eu acho que eu fico feliz que a rede social esteja aproximando esse jovem da literatura de maneira geral. Eu acho que a literatura jovem abre portas e eu acho que o BookTok é uma ferramenta, é uma plataforma essencial para ajudar a abrir essas portas, principalmente. Porque é isso, mostra um mundo de livros que às vezes as pessoas não conheciam antes. Pega um deles pra ler, dá uma chance, depois você me agradece. Depois do intervalo, um bate-papo com a multiartista Verena Smith. O Entre Linhas volta já. Com um percurso que associa fotografia e palavra, intervenções no espaço urbano e exposições que já chegaram a Nova York, Verena Smith conversou com Cris Maxud sobre uma poética que também pode ser vista nos livros dessa multiartista paulistana. Verena, tua trajetória foi construída sobre a imagem e a palavra, mas não tem como negar que a tua marca, que a gente se depara ultimamente, é dessas palavras, né, riscadas, que são esses pequenos deslocamentos e cortes que você faz nas palavras. Parece simples, mas é genial, né? Como é que é o processo para chegar nessa construção? Acho que o processo mudou bastante de quando eu comecei. Acho que quando eu comecei eu tinha um processo muito mais intuitivo de pensar e ficar muito tentando encontrar palavras e o fim delas. Depois eu fui pegando um pouco ajuda da internet mesmo, recursos, dicionário, acho que um pouco de uma pesquisa um pouco mais extensa.
Mas eu acho que também é muito, hoje, por exemplo, eu abri o jornal e li uma coluna, e aí me deu um clique a partir de um texto. Então eu acho que vai mudando um pouco, acho que tem uma lógica, acho que eu encontrei muito um modo de trabalhar, mas ele muda muito de palavra por palavra, de trabalho por trabalho, acho que de cada momento, às vezes, acho que a criatividade é muito complexa, né? Então tem momentos muito de relances e tem coisas mais de pesquisa mesmo, que são mais difíceis, palavras mais difíceis. Agora, são palavras gramaticalmente semelhantes, mas com sentido oposto ou complementar, né? Você faz o jogo, por exemplo, socorro, socorro, né? Então, é um quebra-cabeça. Mas eu acho que 10 anos fazendo um pouco desse trabalho, que são 10 anos de palavras e frases riscadas, hoje em dia também eu tenho uma liberdade de riscar tudo ou deixar uma só, sabe? Acho que fica muito... claro, tem umas que ficam muito melhores, porque tem um sentido, né? Tem uma das primeiras que eu fiz, que era a Forgive e Forget, em inglês. Né? Que elas têm formas semelhantes de serem escritas, né? O começo, mas também elas têm sinônimos diferentes e até um significado emocionalmente distinto. Então, eu deixo a brincadeira também ser assim, que o leitor também consiga explorar aquilo de uma forma mais livre. Ou você esquece ou você perdoa. Ou você esquece ou você perdoa. Muito bom. E também tem algumas obras onde você se apropria do corretor ortográfico do celular, né? O corretor eu comecei porque eu realmente uso muito o bloco de notas do celular e eu comecei e ele realmente me dava palavras que às vezes não tinham nada a ver com aquilo que eu estava. E aí eu achei interessante brincar e ir perguntando para o bloco de notas e para o corretor que palavras ele me sugeria. Então foi isso, a primeira, eu estava acho que fazendo uma lista de compras e eu coloquei bife e apareceu bofe. Que, sim, né, a gente deixa um pouco nessa brincadeira, mas eu achei interessante como aquilo me sugeria palavras que tinham uma semelhança com o trabalho das palavras riscadas, né? E aí eu fui fazendo, aí depois de um tempo eu comecei a fingir que eu usava essas palavras do bloco de notas, então eu procurava essas palavras não vinham, mas eu fazia no Photoshop. Então também tem um pouco desse desvio aí que não é 100% do que ele me sugeria, mas eu deixei livre para também burlar um pouco o sistema. Você tem duas características também no seu trabalho, que é sempre usar o PB, né, o preto e branco, e também muito da letra, da fonte, né, da tipologia da máquina de escrever. Por que a máquina de escrever? Porque você também tem os escritos à mão, né? Mas a gente tem aí muito do teu trabalho com a tipologia, a fonte da máquina de datilografia. Bom, o preto e branco é porque eu sempre fotografei PB, não consigo não pensar em outra forma. A máquina, ela veio... Eu comprei uma máquina e eu comecei a usar, eu acho bonito, eu acho que tem uma estética mais clean, mais minimalista. E aí eu fui meio que usando isso. E aí acho que como eu faço esse risco, que vem o gesto, eu acho que eu precisava de uma fonte que fosse mais mecânica, que ela fosse mais por igual. E eu deixasse a minha mão e o gesto reconstruir aquela palavra. Como tem essa ambiguidade, como tem essas duas formas, né? A forma que a máquina escreve, né? E a forma como eu reinterpreto. Então, acho que precisava ter ali um lugar de dois momentos diferentes, assim, duas fontes diferentes. Seu primeiro livro, aliás, que é o Lonely, é onde você conta essas histórias sem palavras, né? São fotografias.
Já aqui, no Entre a Palavra e a Imagem, você fala uma coisa que é muito curiosa, que você fala, eu estou orgulhosa desse livro, que é quase como um ponto e vírgula. Por quê? Quando eu comecei a pensar no livro, na verdade a ideia era fazer um livro só das palavras riscadas. Eu queria só fazer um livro, porque é isso, são 10 anos, fazer um pouco mais de 10 anos, só fazendo essas palavras, riscando. Eu tinha um material muito bom. Quando eu chamei a Mariana Lorenzi para me ajudar a organizar o livro, ela falou, por que a gente não faz um livro de 10 anos de carreira? E eu falava, mas acho que eu tenho material. Ela falou, olha a quantidade de coisa que você já fez na rua, na internet. E aí eu olhei, acho que foi muito bom, porque eu estava vivendo esse ato de também me conformar que eu estava numa certa pausa, mas olhar um pouco com carinho para tudo que eu já tinha produzido. E acho que me fez ter um pouco de respeito com a minha trajetória. Então, acho que por isso que eu falo que foi um ponto e vírgula, porque a partir disso eu acho que virão novas coisas. Além dos livros, né, e também do Instagram, onde a tua arte é super presente, você também trabalha outros suportes, né? Então você tem as empenas de prédio, tem os neons, tem os lambes que você espalhou em Nova York quando morou lá. Enfim, tem outras escalas aí, né? Como é que você sente as diferenças na tua criação e como quem se depara com o seu trabalho digere isso? Como é que é a resposta das pessoas? Eu acho que até a rua e a internet acho que são meio similares no sentido de que você não tem controle nenhum da onde isso, enfim, da onde isso vai parar. Mas eu acho que tem uma diferença de que a internet talvez é um lugar muito mais bolha, né? Eu acho que acaba atingindo menos gente do que na rua, né? E eu sempre gostei, e eu entendi que meu trabalho cabia bem na rua. E eu sempre gostei muito de usar a rua como um suporte, né? Porque eu acho que a gente, né, no Brasil, até mesmo em São Paulo, apesar de São Paulo ser muito rica culturalmente, eu acho que a gente é muito meio limitado. Acho que culturalmente as pessoas não frequentam museu, às vezes o ingresso do museu é caro, não é uma prioridade na vida das pessoas. Então eu acho que levar a arte para a rua é uma forma também de, né, impactar, né? É potente, exato. né? É bem potente, né? E acho que é uma transformação, talvez, um pouco, né? Tanto na cidade ou um pouco na vida das pessoas. E é muito legal que, às vezes, eu tô começando a fazer o trabalho ou finalizando e eu gosto muito de prestar atenção naquilo que está acontecendo ao redor, o que as pessoas estão falando. E isso me dá, uma vez eu fui colocar fiz um projeto que chama Poesia Concreto, né? Que foram 8 trabalhos ali no centro. E eu coloquei um neon bem grande na frente da biblioteca Mário de Andrade. E depois eu percebi que esse neon ficava bem tinha um ponto de ônibus que ficava bem na frente. Depois que eu coloquei o trabalho, eu fui lá meio namorar o trabalho, fiquei observando. E aí eu vi as pessoas e fiquei ouvindo, né? E a frase do neon era: a felicidade é para todos. Com um ponto de interrogação, que eu uso o neon piscando, né? Com essa ideia de que é um pouco. Será que é mesmo? Será que é mesmo a felicidade é para todos ou como uma afirmação? E aí eles começaram a meio que conversar, dialogar a felicidade é para todos. E aí eu me senti muito privilegiada de poder estar num lugar de, né, dar ali um tipo de reflexão para as pessoas. Claro, acho que não é sempre que isso acontece, né? As pessoas também não estão andando na rua, não percebem, mas acho que isso que também é interessante. Elas são impactadas sem elas perceberem ou, de uma certa forma, estão ali andando na rua e se deparam com algo que pode mudar um pouco, mesmo que seja minimamente o dia dela. Em Nova York, você também espalhou lambes, você escrevia cartas para você mesma e colocava nas caixinhas onde se distribui jornal. Você também chegou a colocar saquinhos de vômitos em táxis aquáticos. Quer dizer, você gosta de espalhar a palavra por aí.
A tua Gosto. palavra chega nos lugares, chega nas pessoas. Eu acho que tem, de uma certa forma, também um lugar bonito no sentido de que somos muito diferentes, cada um com a sua história e a sua singularidade, mas ao mesmo tempo é isso, acho que a palavra une a gente, acho que tem esse lugar de todo mundo se sentir também meio no mesmo lugar, no mesmo barco, então acho que se identificam com isso, eu acho isso, para mim é um privilégio, assim, poder realmente tocar as pessoas, me conectar com as pessoas, acho que é bem legal. Olá pessoal, aqui é Lívia Piccolo do canal Antofágica e a minha indicação de hoje é um livro curtinho no tamanho, mas gigante na proposta. Cramp, da chilena Maria José Ferrada, foi publicado pela editora Moinhos e é uma obra que vem conquistando muita gente. Esse é o primeiro romance adulto da autora, que já foi muito premiada por conta dos seus livros para crianças. O livro é narrado por uma garota que no começo da história tem 7 anos e conta que o seu pai vende artigos para serralheria, pregos, serrotes, martelos, da marca Cramp, que é o título do livro. O seu pai tem um jeito todo próprio de olhar, entender e categorizar o mundo. Conforme a própria garota diz, ele tem uma epistemologia toda única. Ele olha as pessoas, os eventos, os objetos e coloca tudo em categorias bem definidas. Existem as pessoas de verão e as de inverno. Existem os fatos prováveis e os improváveis. E na vida é possível ganhar ou perder. Não existe espaço para nuance nessa visão do pai da narradora. A menina, então, começa a aprender com o pai esse jeito de olhar para o mundo. E, além, começa a trabalhar com ele, ajudando a vender todos os objetos da empresa Cramp nos povoados e cidades do Chile. A sua mãe não percebe que ela está faltando na escola, porque, como ela mesma diz, a sua mãe é muito ausente. Acontece que essa ausência da mãe não é imediatamente explicada e conforme a narrativa avança, o leitor compreende a relação desse comportamento da mãe com o contexto social e político do Chile, que vive sob uma ditadura militar violentíssima. Da metade do livro para o final, a história vai ganhando muita densidade. E a tensão entre o olhar infantil da garota e os eventos narrados por ela vai ficando cada vez mais interessante. No começo, o livro pode até parecer uma história que fala da relação entre uma menina, seu pai e sua mãe. Mas ele se revela muito mais do que isso, porque ele sai do núcleo familiar e amplia o olhar para um país inteiro. A literatura contemporânea latino-americana tem se mostrado nos últimos anos extremamente rica, pulsante e diversa. Cramp foi publicado aqui no Brasil em 2020 e faz parte desse momento vibrante. Eu recomendo fortemente para quem quer conhecer mais da literatura latino-americana. E a gente se vê daqui a 15 dias com mais uma indicação. Tchau! Depois do intervalo, o antropólogo Michel Alcoforado fala da sua participação na parceria da TV Cultura com a Fundação Itaú na Flip deste ano. A gente volta já. O antropólogo Michel Alcoforado será um dos destaques da programação da Casa Fundação Itaú com TV Cultura durante a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que começa na próxima quarta-feira. Ele contou pra gente como será o Café com Michel Alcoforado e, claro, falou sobre seu livro Coisa de Rico, uma pesquisa sobre os valores e o estilo de vida das elites brasileiras. Michel, como é que é a sua programação na Casa Fundação Itaú com TV Cultura? A gente decidiu reunir grandes pensadores do nosso tempo às 9 da manhã na Casa da Fundação Itaú com a TV Cultura. E a ideia é botar 2 grandes pesquisadores, ou gente que está preocupada em debater as questões do contemporâneo, sentado comigo para um café. Um café daqueles papinhos que a gente tem com gente que a gente gosta, mas a gente não precisa ter toda a deferência que é necessária quando está num ambiente mais quadrado. Então, do dia 23 ao dia 26 de julho, a gente vai receber
gente de todo tipo, pensando nas questões do nosso tempo. E com quem você vai conversar e qual vai ser a abordagem, o encaminhamento que você vai dar? Olha, no dia 23, que é o primeiro dia, às 9 da manhã, a gente vai receber uma dupla imperdível. Cidinha da Silva, autora, com mais de 25 livros publicados, senta junto comigo e com Denise Ferreira da Silva, que é uma filósofa e artista também preocupada em pensar as questões da racialidade e do racismo no Brasil. As duas pesquisadoras são artistas, mas também são pensadoras do nosso tempo. E a gente vai discutir um pouquinho sobre filosofia e literatura. No segundo dia, que era o dia 24, Túlio Custódio, sociólogo, e Dora Kaufmann, professora da PUC, vão discutir sobre tecnologia e poder. Inteligência artificial está fazendo uma grande bagunça no nosso mundo e a gente precisa entender como é que isso vai mudar a nossa vida. Como é que fica o mundo do trabalho? Vai sobrar alguma coisinha para a gente fazer? Esses dois vão ajudar a gente a entender esse negócio. No terceiro dia, a gente vai pensar moda e poder. A Virginia Starling acabou de publicar uma ótima biografia sobre a Suzu Angel e ela senta junto com Thaís Farage, que é pesquisadora de consumo feminino e também do território da moda, para pensar como é que aquilo que a gente veste, ou a roupa que a gente vai, nos ajuda a inventar quem a gente é. E no último dia, para fechar com chave de ouro, a gente senta com Ângela Grillo e com Tracy Mann. A Ângela Grillo tem uma tese de doutorado muito importante sobre os escritos do Mário de Andrade. E que Brasil é esse que ele imaginou? E a Tracy Mann, uma americana que vem para cá no final da adolescência, constrói uma vida no Brasil, ela vai contar um pouco das suas memórias. E esse jogo do que ela imaginou que era o Brasil e como é que essa imagem do Brasil dela foi se transformando ao longo do tempo. Então, são questões dos nossos tempos. Perfeito. Agora, você participa também em outras programações da própria Casa Fundação Itaú com TV Cultura, né? Porque o café é pela manhã, obviamente, mas depois a programação continua. E aí você participa também de uma mesa com a André Del Fuego, né? Isso. No sábado, no dia 25, eu vou estar com a André Del Fuego, com mediação da Adriana Ferreira, uma mesa que eu estou animadíssimo, que é sobre tradução e traição. Né? A gente sempre diz que toda tradução é uma traição, e eu brinco que o trabalho de um bom mediador cultural, que é o que os escritores são e o que o intelectual público é um trabalho de tradução. Mas você tem que aceitar até onde você trai. Até onde você trai a linguagem, até onde você trai a própria disciplina, até onde você trai o teu leitor e até onde você faz essas concessões e vai construindo o teu trabalho. Engraçado você falar isso, porque em geral a gente associa esse dito, né, tradutor, traidor, que vem do italiano, né, tradutor e traditor, e a gente associa isso ao tradutor, literalmente, aquele que transpõe de uma língua para outra. Agora, você está falando da tradução de um ponto de vista diferente, que é a do antropólogo, de traduzir uma experiência para um outro campo, para uma outra linguagem, para um outro contexto, né? Como é que isso se relaciona com o seu trabalho e que relação tem com o livro que deu uma grande visibilidade ao seu trabalho como antropólogo, que é o Coisa de Rico? Eu brinco que eu sou um duplo traidor, porque a antropologia por si só, ela já é tradutora. Você imagina que você vai viver com um grupo muito distinto e eu tenho que voltar para cá, para os nossos, e dizer, olha, eles vivem e se comportam mais ou menos assim e vou te explicar as razões. Obviamente, aquilo que alguém está vivendo é diferente do relato que você faz. Então aí já tem uma traição nessa tradução. Só que eu decidi, mais ou menos há 15 anos atrás, não ficar só restrito aos muros da academia e ambicionar falar com o público amplo, porque eu tinha certeza que a antropologia era boa demais para pouca gente saber. E aí, falando com o taxista quando está me ouvindo na rádio, o meu leitor da coluna do jornal, ou leitor dos meus livros, eu sou obrigado a traduzir não só aquilo que eu vivenciei nas pesquisas, mas também o debate acadêmico que está sendo produzido dentro das grandes universidades. Então, em nome do meu pacto com o leitor ou com o meu ouvinte, eu sou obrigado a fazer essa dupla traição para dar conta dessa dupla tradução. E o Coisa de Rico eu acho que é isso, né? É um livro que é fruto da minha tese de doutorado, de mais de 15 anos de pesquisa, onde eu convivi com os engenheirados no Brasil, e aí fiquei com um desafio enorme de que forma era essa que ia dar conta de transmitir ou traduzir o conteúdo da minha pesquisa, mas também das vivências que eu tive com os ricos. Acho que para quem não lê o livro, o fato de você fazer uma mesa com o André Del Fuego durante a programação da Flip, e obviamente o Coisa de Rico vai estar em pauta, esse fato é uma boa dica de abordagem do seu livro e de compreensão do seu livro, porque você vai estar com uma escritora, enquanto antropólogo que você é, mas o seu livro tem uma narrativa romanesca. Assim, ele começa, o seu livro é todo cheio de diálogos, você narra em primeira pessoa, como se você fosse uma personagem. A maneira como
nasce essa pesquisa? Como ela surge? A gente até, em dado momento como leitor, fica um pouco na dúvida. Será que ele é um narrador confiável? Se tudo que está aqui realmente foi vivido? Ou, vamos dizer, ele criou personagens que representam, são emblemáticos do campo que ele pesquisou? Te perguntar, já que a gente está no programa de literatura, estamos aqui no seu escritório cheio de livros, em que medida a literatura te ajudou a elaborar a forma da escrita do Coisa de Rico? Eu percebi que para um livro ser lido do jeito que ele precisava ser lido, eu precisava contar essa história com um desafio enorme. Como é que eu pego esse cara da primeira página e levo ele até a última? E isso me cobrou um desafio de linguagem e um desafio de forma também. E eu vou confessar aqui, até, sei lá, uns 25 anos, eu era um ávido leitor de não ficção, livros de teoria, e eu sabia, sei lá, o último debate de Harvard, mas não sabia, eu não dominava o grande debate da literatura brasileira e da literatura mundial. Até no momento que eu entendo que o fato de eu ler autores, né, de ficção não seria só um simples devaneio, mas eu aprenderia com eles sobre linguagem, sobre o poder da palavra, sobre a construção da cena, sobre estrutura. E aí eu começo compulsivamente a ler alguns autores que vão me ajudar a inventar o meu estilo. Então, nesse livro tem muito de Machado de Assis, sobretudo nessa coisa que será que é isso mesmo? Qual é a intenção dele? Ele está enfeitiçado pelos ricos ou ele é crítico aos ricos? Que trickster, né? Ou que bobo da corte é esse que está atuando aí? Quando eu fiz a pergunta sobre o narrador não confiável, eu estava pensando exatamente em Machado de Assis, né? E uma ironia também que me ajuda muito fortemente ao longo de todo o texto. Acho que tem um outro autor que é muito importante para mim, que é Nelson Rodrigues. Eu sou apaixonado por Nelson Rodrigues, ao ponto de eu ter um pacto comigo mesmo. Se eu entrar em qualquer livraria e tiver um livro do Nelson Rodrigues, num sebo, eu compro. Eu compro, tenho várias edições dos mesmos livros do Nelson Rodrigues, porque me invejo gigantescamente a capacidade dele de lidar com a ironia e a capacidade dele de fazer frases que resumem tudo numa única frase. E um outro autor, para mim, muito importante, também foi Drauzio Varela, que acabou virando escritor, e ninguém duvida da qualidade do Drauzio como um baita escritor, mas certamente eu gosto de acreditar que ele começou a carreira se sentindo um médico que escreve. Eu não me sinto escritor, eu me sinto um antropólogo que escreve. E batalho aqui fortemente para tentar conseguir fazer com que os leitores aprendam se divertindo, que é algo que eu tento fazer com a antropologia sempre. O livro começa quando você estava em Vancouver fazendo uma tese. A tese já era sobre os ricos ou ela nasce a partir do momento que você tem a experiência de ir até o sul, até os Estados Unidos? Não, a tese não era sobre os ricos. Eu tinha uma preocupação naquele momento que o Brasil ia dar certo, você lembra, né? O dólar era baratinho, a gente achava que ia virar uma potência, né? O Brasil está voando. E eu tinha uma preocupação de entender famílias de classe C e conflitos geracionais que aconteciam a partir do choque entre uma geração mais nova que estuda mais e aprende mais e ganha mais, e como é que eles lidavam com esse modelo de família mais tradicional, onde cabia aos pais o lugar de detentores do saber ou de poder financeiro sobre as gerações mais novas. Então eu queria entender esse pacto de solidariedade e conflito, assim, do filho que obriga a mãe a ir no restaurante japonês e ao mesmo tempo a mãe estava preocupada em comer em casa, ao mesmo tempo o filho se sente obrigado em retribuir para essa mãe, e como é que esses vínculos se davam. Até que na antropologia é assim, não é a gente que escolhe os temas, são os temas que nos escolhem. Acontece alguma coisa num dia que te captura de tal forma que você fica perturbado para responder uma pergunta básica, que é por quê? Por que as pessoas viajam para Miami para comprar até hoje? O dólar está valendo R$5, uma família de classe média se engravida, junto com o atestado dizendo que você está grávido, as pessoas já começam a pesquisar o preço da passagem para ir a Miami comprar. Certas de que vale muito mais a pena comprar lá do que aqui. O enxoval, o carrinho, e aquelas loucuras todas. Talvez até valha. Mas não é pelo fim prático por si só que se dá essa escolha. Tem muito mais aí. Tem um conteúdo simbólico também. Tem o conteúdo de você poder dizer para os seus amigos que hora que eu vou a Miami, o que eu comprei em Miami, a criança só usa roupas de Miami. Do mesmo modo que a elite de Manaus, no ciclo da borracha, dizia que o enxoval vinha de Paris. Então, esses traços que se mantêm na sociedade brasileira são fundamentais para a gente entender o Brasil. O Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Rico lê? Salvo raras exceções, não.
em geral, não são muito ligados ao Não, mundo eu da- frequentei, inclusive a pesquisa, agora não estou fazendo mais pesquisa e digo sempre aos ricos para ficarem em paz. Que o livro já foi publicado, não vou fazer livro 2, nem nada do tipo. Mas esse mês agora, eu fui a 2 grandes mansões, uma valia 60 milhões e a outra devia valer uns 110 milhões. Não tem livro em casa. Não tem livro nem arte. E quando tem arte, é o decorador que escolheu o quadro. Não, a elite brasileira, salvo raras exceções, Que existe, rasa. a gente sabe que existe. É rasa. Várias, é mais... Quer dizer, num país tão grande, tem muitas exceções, mas elas são ainda proporcionalmente pequenas. Eu daria que num país tão grande, tão desigual quanto o brasileiro, são poucos os ricos. Se as exceções dos poucos, a gente só pode dizer que são pouquíssimos. Perfeito. Dá para contar numa meia dúzia de dedos. Obrigado, Michel. Eu que agradeço. Um grande prazer.